Bem-vindos à terceira parte, não ainda à última parte, desta série de vídeos sobre rotas e caminhos do Japão Antigo. Então, houve um primeiro vídeo de introdução, o que é o Hokkaido, as rotas, e houve já dois vídeos, Hokkaido e Nikkokaido, e agora nós vamos continuar nessa temática. O objetivo destes vídeos, se ainda não viram os anteriores, vão ver já agora. O objetivo destes vídeos é vocês terem mais informação sobre as rotas e os caminhos antigos do Japão, quer sejam estudantes, quer tenham curiosidade da cultura japonesa, da história do Japão, quer planeiem visitar um Japão, algo para o qual eu estou disponível. Quando vocês quiserem saber mais sobre visitar o Japão, falem comigo. Então, o Japão Antigo tinha todas estas rotas, todos estes kaido, estes caminhos. Não vou repetir conteúdos dos outros vídeos, mas essencialmente a temática desta série de vídeos são os Go-Kaido, ou 5 caminhos do Japão Antigo, Oshu-Kaido, Nikko-Kaido, Koshu-Kaido, Nakansendo, To-Kaido. E no vídeo anterior, já fizemos o Oshu Kaido e o Nikko Kaido. Hoje vamos nos debruçar sobre o Koshu Kaido. Eu tenho montes de novidades, como sempre neste vídeo, montes de novidades, montes de coisas exclusivas, montes de coisas que antes não estavam nem em blogs, nem em vídeos, nem em nada, e que resultam da minha investigação e da minha experiência de andar pelo Japão. Então, vamos já direitinhos ao tema, sem mais delongas. O Koshu Kaido é chamado dessa maneira por causa de uma região do Japão que ele atravessa, que é Koshu. Mas se vocês repararem bem pelo que está ali em cima, nos kanjis, o primeiro kanji, o primeiro caractere de Koshu, também é utilizado no outro nome desta província do Japão, que é Kai no Kuni, o país de Kai. Então, que é basicamente aquele kanji, se vocês conhecem as origens e significados dos radicais dos kanjis, é basicamente campos nas montanhas, campos de arroz ou campos de cultivo nas montanhas. Então, o Koshu Kaido, ou Kai no Kuni, é aquela província antiga do Japão. O mapa das prefeituras ou das províncias do Japão moderno não é o mesmo que o mapa antigo, tá? Houve muitas mudanças. Mas o contorno dessa província é aquele que está ali assinalado no mapa, aquele espaço branco com contorno negro, para vocês verem onde é que ficava Kai no Kuni. Portanto, estão a ver, o caminho não se resume a esta zona, mas passa, atravessa esta zona. É por isso que se deu o nome Koshu Kaido, caminho de Kaido. Foi uma província estabelecida muito, muito cedo, 703, logo no período Nara. É sempre considerada, desde que foi criada, uma província superior, porque há importâncias à estratificação na administração destas províncias em relação ao shogunato Tokugawa mais tarde. Há uma estratificação, quais é que são consideradas superiores e inferiores, tinha a ver com os impostos, tinha a ver com os poderes dos daimyo, dos senhores feudais que os governavam, etc. Então esta sempre foi considerada uma província superior. Reparem no mapa dos Kaido, dos Go-Kaido, os 5 caminhos, reparem que esta província está entre o Nakasendo, que é a linha a vermelho, e o Tokaido, que é a linha azul. Então, ela está entre os dois caminhos que os senhores feudais utilizavam, os exércitos utilizavam, as populações utilizavam, etc. Então, ela está numa posição muito estratégica, numa posição muito defensiva, e, portanto, daí a importância deste caminho e daí a importância desta província. Antes do período Edo, por causa desta zona ter muitas montanhas e ser abundante em minas, o que se fez aí essencialmente, não é, para tirar rendimentos da terra, era retirar o ouro das montanhas e cunhar moeda. Portanto, a moeda ficou conhecida como Koshu-kin, ou dinheiro de Koshu, porque o ouro para cunhar a moeda vinha dali. Depois, durante o período Edo, durante o shogunato Tokugawa, essencialmente o que se fez ali foi a indústria da seda. Portanto, a indústria da seda requer muita água, o que é ótimo porque aquilo é atravessado por muitos rios, requer muitas florestas, o que é ótimo porque aquilo é essencialmente montanhas com florestas, e requer uma rota para escoar os produtos. A mesma coisa, era o sítio perfeito. Então, a criação do bicho da seda, toda a indústria à volta da seda, substituiu um bocado os campos de arroz e de cultivo do arroz, porque o valor acrescentado do produto final é maior, e isso transformou um pouco a região, obviamente, a paisagem, mas também a lógica económica de desenvolvimento da região e até o estilo de vida das próprias pessoas. Eu já vou falar um bocado mais sobre isso na parte antropológica do caminho.
O que é interessante da época em que o cultivo da seda era a principal indústria, digamos assim, da região, é que se desenvolveu uma tipologia arquitetónica única, a Minca, a casa-fábrica, que é uma tipologia de arquitetura que vocês podem visitar quando vão lá e que tem a ver com, por exemplo, haver espaços para fazer a fiação, para pôr os fios a secar. É muito interessante visitar as Minca. Algumas estão restauradas e abertas para visita. E representam também famílias da classe ou da casta samurai que se dedicavam a isso, não é? Depois, mais tarde, houve uma outra transformação daquilo que se fazia, sobretudo na região, para as pessoas tirarem rendimento da terra, que foi a introdução da indústria do vinho. Portanto, depois da seda, o vinho. E as vinhas e o vinho acabaram por se tornar, sobretudo no final do século XIX, mas já vamos falar mais disso, aquilo que é mais característico, mais emblemático da região. E é considerada digamos assim, o equivalente à Califórnia, porque eles não têm referência muito da Península Ibérica. Portanto, é a região dos vinhos do Japão, basicamente onde eles fazem enoturismo, onde os vinhos dali vão a feiras internacionais, etc. Portanto, a criação de vinhas e também de bagas, mirtilo também, mas vinhas e vinho é aquilo que se estabeleceu como sendo o principal aproveitamento da terra daquela região. E aqui temos outra vez o mapa do caminho todo. Eu mostro sempre outra vez porque eu mostro sempre os mapas dos caminhos todos para vocês perceberem quantas paragens originalmente tinha, o Koshu Kaido, portanto tinha 44 post towns ou pontos de paragem oficial originalmente. E nós agora vamos falar de conteúdos exclusivos. O que é que são os conteúdos exclusivos? Os conteúdos exclusivos são coisas que normalmente só estão disponíveis para as pessoas que me contactam como consultora para eu fazer os planos de viagem deles. Pessoas ou empresas ou grupos. Então, vou-vos falar ao longo desta apresentação em muitos dos conteúdos que são exclusivos, que são meus, que sou eu é que trato, porque vem de investigação nestes próprios investigação académica, investigação no terreno, trabalho de campo, ao longo destes caminhos, e que estão disponíveis, por exemplo, para as empresas que trabalham comigo ou para os viajantes privados que me contratam para fazer planos para eles que são únicos. Mas aqui nestes vídeos eu vou dar assim um cheirinho de algumas das coisas que são exclusivas para vocês também terem um levantar do véu, digamos assim, não é tudo, mas é um levantar do véu de todas as coisas espetaculares que é para fazer no Japão. Eu acho que fazer caminhos a pé, de carro, etc., e descobrir este Japão mais autêntico, mais rural, eu acho que isso é uma maneira muito interessante de descobrir o Japão. E já agora, qualquer país, não é só o Japão. Acho que devem sair dos chamados circuitos turísticos do postal e acho que devem aventurar-se mais. Pronto. Mas para quem não sabe como se aventurar e precisa de dicas, aqui estão as dicas. Então, nós vamos nos debruçar em seguida de um dos pontos, uma das primeiras post towns. Vocês reparem que o caminho começa aqui em Nihonbashi, não é? Em Tóquio, como eu disse nos primeiros vídeos, e vai prosseguindo, atravessando toda a região de Kosho. E nós vamos falar de Hino. Portanto, quando vocês vêm da direção de Edo, Tóquio, antigo, vocês têm que sair, digamos assim, da grande área de Edo, para além de sair do centro urbano. Antigamente, claro que o centro urbano era muito mais pequeno, mas vocês têm que sair da área. E uma das coisas que faz as pessoas sentirem ao longo do caminho que estão a mudar de região é atravessar rios. E por isso, as pontes e os sítios de travessia de rios são muito importantes ao longo dos caminhos. Primeiro, porque logisticamente era preciso criar ali uma ponte ou uma maneira de atravessar o rio. Então, essa coisa, esse acontecimento ao longo do caminho, que faz as pessoas sentirem que estão realmente a sair da região de Edo, atualmente Tóquio, era atravessar o rio Tama. E a travessia do rio Tama era, assim, um ponto importante, em Hino. Hoje em dia, a ponte existente não é exatamente no mesmo sítio onde os caminhantes antigos passavam o rio Tama. No entanto, vocês podem confortavelmente vir de comboio. Acho que é a linha Chuo, a linha de comboio, nem sequer tem que mudar de linha. Saem em Hino, na estação de comboio de Hino, que está aqui assinalada no mapa que vocês podem ver. E depois eu recomendo que vocês façam ali um percursozinho a pé,
Depois podem voltar ao comboio e prosseguir, porque eu já vou explicar outros pontos de paragem que eu acho que devem fazer ao longo do caminho. Este é imprescindível, porquê? Porque vocês têm, por exemplo, a Hinojuku Honjin, já vamos ver em detalhe. Têm uma estrada que ainda segue exatamente, uma estradinha que ainda segue uma parte do trajeto do Koshukaido e ainda tem alguns marcos ao longo do caminho. E depois vão ver o rio Tama e vão ver como é que aquele rio tem uma particularidade, tem assim pequenas ilhas e tal, e espraia-se um bocado. Então vão ver como é que era sentirem que vinham de Edo e atravessarem o rio para o lado de Ino. Então, a Hinojuku Honjin é uma casa, uma propriedade que é património classificado do Japão. O edifício original já não é o edifício do período Edo, ele sofreu obras de restauro. No entanto, o que existia aqui era uma daquelas estalagens de caminhantes, que eram estalagens que faziam um pouco de tudo. Era para as pessoas comerem, dormirem, tomarem banhos, relaxarem, tratarem de pequenos problemas de saúde. Também tinha o serviço postal, também tinha o serviço de segurança, etc. Portanto, estas estalagens de caminho que foram sendo criadas, lá está, logo a partir do século XVII, e esta é uma delas, foram sendo sempre utilizadas. As utilizações é que podem ter sido diferentes. Então chegou a uma determinada altura que o edifício foi utilizado como a residência de uma família samurai, e depois, mais tarde, ela sofreu obras de restauro. Mas vocês ainda podem visitar a propriedade privada, ainda podem visitar os vários edifícios desta propriedade, são muito interessantes. E estão no sítio onde os caminhantes, desde o século XVII, paravam e ficavam. Portanto, é um património histórico. Não há muitas assim preservadas e classificadas. É um património histórico que vale mesmo a pena visitar. E era a primeira grande estalagem, digamos assim, porque as pessoas se utilizassem cavalos ou carroças, não é? Se fossem transportados por outro meio de locomoção que não fossem só as suas próprias perninhas, talvez conseguissem chegar aqui no mesmo dia em que saíam da Nihonbashi. Então este era assim o primeiro sítio onde ficavam alojados. É lindíssima de visitar, do ponto de vista da arquitetura tradicional japonesa. Conseguem ver uma série de coisas. Também existe a possibilidade de... Acho que vale mesmo a pena. Depois voltam ao comboio e depois voltam ao caminho, depois de fazerem estas coisas que eu disse para fazerem em Hino, e depois seguem para Otsuki. Eu acho que também vale a pena parar em Otsuki, mas não saiam exatamente na paragem do comboio de Otsuki. Eu acho que devem sair numa antes, que é Saruhashi. Porquê? Porque aquilo que eu acho que é interessante visitar é a Kai Saruhashi, a Ponte do Macaco. Esta ponte aparece em imensas obras de arte japonesa. É super famosa para quem conhece obras de arte japonesa. Aparece em gravuras tão famosas como o Tagawa Hiroshige. Aparece em montes de sítios. Porque, reparem, era uma falésia super, completamente vertical. É que não é... Não, é vertical. E fizeram uma ponte pendurada lá em cima. Então parecia que vocês estavam a dar um salto de umas árvores para as outras, como se fossem um macaco. Se calhar é daí que vem o nome. Há algumas histórias folclóricas, algumas divergem entre si, sobre porque é que se chama a ponte do macaco. De facto, quando vocês estão cá em baixo, esta fotografia que está aqui é a fotografia quando vocês fazem a viagem de barco no rio e passam debaixo da ponte. E a fotografia do lado é também outras pessoas de barco, porque as pessoas faziam isto, admiravam a ponte. Ela não era só uma ponte para se passar, ela era uma ponte para admirar, era uma obra de engenharia. Existe um passadiço a meia altura desta falésia, de onde vocês podem apreciar melhor a ponte, que obviamente foi reforçada e teve restauro para continuar a ser segura a passar. Mas eu acho que vale mesmo a pena. Não há nada parecido em nada de lado nenhum. E acho que depois podem voltar, lá está, à estação de comboio e prosseguir mais um bocadinho no comboio na direção de Koshu e Yamanashi. E saem cá em Yamato, se quiserem fazer esta paragem. Esta é um bocado opcional, mas porquê é que eu recomendei esta paragem? Porque o caminho a pé, o caminho dos viajantes a pé, iria, antes de chegar aqui, iria pela montanha, pela floresta. Essa zona não recomendo muito para fazer, não está muito bem sinalizada e acho que é extremamente cansativa e não dá para vocês fazerem isto tudo num dia, que é o que eu quero que vocês façam. É o que eu faço, não é? É o que eu faço com os grupos
que eu atendo e acompanho. E eu acho que devem fazer uma série de coisas ao longo do dia e depois ficar num determinado sítio. Então não recomendo fazer esta parte do percurso da floresta em particular. Tem ursos e não sei o quê. Mas acho que vale a pena pararem aqui um bocadinho, se tiverem tempo, se tiverem começado mesmo cedo, em Kai Yamato, como está aqui nesta figura, e fazerem um passeiozinho em que já começam a ver um bocadinho mais da zona florestal, sobretudo depois do Santuário Sua, que está marcado aqui no mapa ao lado, para irem àquele sítio que tem uma marcação a vermelho, porque esse sítio é um dos marcos antigos, uma das pedras antigas, que dizia basicamente aqui vocês estão no Kaido, estão no caminho oficial. Portanto, o caminho dos caminhantes a pé ia pela floresta, depois passava naquele marco vermelho e depois continuava para Kosho e para Yamanashi. Se tiverem tempo, parem aqui para ver isto e tirar a fotografia da praxe. É uma das pedras intactas boas para se ver isso. Depois eu acho que devem ir, lá está, até ao vale de Yamanashi, até Kosho. E acho que numa destas freguesias, digamos assim, numa destas pequenas towns, é que vocês devem ficar alojados. Portanto, devem fazer este passeio durante o dia e depois chegar aqui para o final da tarde, para jantar, para relaxar, etc. Esta zona compensa perfeitamente vocês ficarem 1 ou 2 dias. Este é o Vale de Cocho. À volta, portanto, vocês conseguem ver que há várias montanhas e depois há a planície, à beira a planície mesmo, onde há as povoações e depois começam a haver inclinações, começa a haver vinhas. E nos arrabaldes das povoações há vinhas. Um bocado como a Alsácia, por exemplo. Se fizerem o caminho do vinho nessa zona de França, é um bocado isso que acontece. Vocês têm o rio, têm o vale, com as terrinhas e depois à volta das terrinhas têm as vinhas. Faz-me lembrar um bocado isso, que eu também conheço bem. Então, qualquer uma destas terras tem imensas opções de alojamento. Há muita competição entre elas, porque isto é um sítio onde os próprios japoneses vão bastante. Eu não diria que é o sítio mais turístico do mundo, mas tem algum turismo interno, mas um turismo interno numa faixa média alta, de um connoisseur, uma pessoa que aprecia gastronomia, vinhos, etc. Então vale a pena vocês aproveitarem para ficarem aqui, passarem 1 dia ou 2 a fazer a rota dos vinhos. E também, no meio disso tudo, vão fazer um passeiozinho às montanhas para ver Shosenkyo. Podem ir de táxi, não há transportes públicos que sejam convenientes para ir para ali. Há autocarros, mas perdem imenso tempo, porque vai parando em todo lado ao longo de subir a montanha. Acho que aqui sim é capaz de compensar o táxi, mas vão lá porque é uma paisagem natural muito linda. Não me demorei muito a falar da zona da Rota dos Vinhos, porque há outros vídeos neste canal sobre a Rota dos Vinhos no Japão, mas eu vou fazer assim, eu vou pôr descrições aqui em baixo, na descrição do vídeo, de links aos quais vocês podem aceder. Depois continuam, não é? Depois de passarem um dia, portanto, dormirem 2 vezes ou dormirem 3 vezes, conforme o que vocês quiserem fazer ali no vale. E depois reparem que o Kaido, o caminho antigo, ainda não acabou. O Kaido, o caminho antigo, vai colar com o Nakasendo, portanto vai um bocadinho mais para a frente. Isto que eu vou sugerir agora é uma espécie de day trip, portanto eu acho que vocês devem ficar alojados naquela zona que eu mostrei, que acho que podem ainda num destes dias a seguir ainda fazer uma day trip aqui, que é um bocadinho mais à frente do caminho. Que era em Nijisakijuku, portanto é mais uma post town, é mais uma cidade de uma town, uma povoação de paragem do caminho. Porquê? Porque vocês têm aqui 2 coisas imperdíveis também, que não há mais lado nenhum. Então, eu não diria que vale a pena fazer o Kaido todo, mas vale a pena vocês irem aqui, mesmo que depois voltem para trás para dormir no outro sítio. Existe a Kanon, que é... Kanon é uma bodhisattva, é budista. Existem muitas... como explicar isto? Muitas versões da Kanon, mas esta é bastante comum e bastante cultuada no Japão e vocês têm uma vista incrível para o Monte Fuji. Também têm vista para o Monte Fuji da Ponte Takeda. As vistas para o Monte Fuji têm muito que se lhe diga. Normalmente as vistas para o Monte Fuji é uma questão de sorte. Ele está lá, ele está no alinhamento visual, mas depende muito do clima. Depende muito da nebulosidade, depende mesmo muito.
Eu espero que quando vocês estiverem a visitar esteja bom tempo e possam ir a estes 2 pontos. Eu vou mostrar a seguir. A Canon, de facto, fica num ponto alto, aqui de Nirasaki. Vocês podem claramente ir de comboio, sair em Nirasaki, é aqui na estação, e caminhar um bocadinho, subir, mas tudo bem. Depois vem a Canon de frente, mas o que é giro é vocês irem por trás, pela estrada, e vendo a Canon de trás, estão a ver que lá ao fundo, ao fundo, ao fundo, vem aquele triângulozinho do Monte Fuji. Pronto, com as câmaras certas, com as lentes certas, vocês conseguem, de facto, ver que a Canon está virada de frente para o Fuji. E é uma vista da ponte, e eu aqui fiz um zoom out para vocês verem a ponte Takeda, aquela ponte em Nirisaki. Quando vocês estão na ponte, vocês estão diretamente em frente do Monte Fuji. Repare, embora a quilómetros de distância, mas como o Fuji é enorme, se o tempo estiver bom, a partir da ponte de Takeda, vocês conseguem ver aquilo que está aqui na fotografia em cima. Conseguem também ver o Monte Fuji. A partir da ponte Takeda, que é aquilo que está assinalado a amarelo aqui em cima, se vocês ainda quiserem ir um bocadinho mais longe, é caminhável. Quer dizer, se o dia estiver bom, tudo bem, é uma boa caminhada. Vão ver a cerejeira. Se não, se tiverem pouca paciência, apanhem um táxi na estação, contratem o táxi para o dia. É capaz de custar por volta de entre 250 a 300 euros, mas cabem 3 pessoas no táxi para o dia para fazerem estas voltinhas todas. Porquê é que eu digo esta cerejeira? Depende. Porque depende da época do ano, não é? As cerejeiras estão em flor, as sakuras estão em flor durante uma época muito limitada do ano. Não é exatamente sempre igual, não é? São plantas, reagem ao calor, à umidade, ao vento, etc. Portanto, há algures ali entre o final de março e os inícios de abril. Se quando vocês passarem por lá, esta cerejeira famosa, que é património também classificado do Japão, se estiver a florir, vão lá ver que vale a pena. Isto é um monumento no Japão. Eles não o fazem por menos. Quando há árvores históricas, a coisa é séria. Tem aqui uma indicação, portanto, tem uma plaquinha de marco histórico, as pessoas fazem excursões para ir ver esta sakura em particular em flor. Mais uma vez, ela está num sítio que permite um alinhamento de ver o Monte Fuji à distância, por trás da própria sakura. Isso é quintessential Japanese, é o que eles apreciam mais, é aquela coisa da niponidade. Pronto, portanto, é um sítio que lá está, tem alguns turistas, mas sobretudo japoneses, e é por isso que eu conheço estes sítios, e é por isso que eu recomendo estes sítios, porque é aquilo que os japoneses gostam de ver, e porque é aquilo que resume, que exemplifica mais a cultura japonesa. E eu acho que é isso que vale a pena a gente conhecer. É uma árvore, é qualquer coisa. Olha, esta coisa dos japoneses de reconhecerem espíritos nas árvores e reconhecerem uma energia nas árvores, é mesmo qualquer coisa quando vocês lá estão. É lindíssima, é enorme, é assim uma coisa de escapar. Depois, em relação à região em si, a Kosho como um todo, a Yamanashi como um todo, e em termos de recomendações gastronómicas, se vocês andarem nesta zona, eu acho que vocês têm que provar isto. Isto é Roto. Roto. Muita gente diz que é uma espécie de udon. Não digam a ninguém que lá mora que é uma espécie de udon. Eles vão ficar muito ofendidos. Portanto, eu disse-vos que esta região teve diferentes usos para o solo e que as coisas que eles foram fazendo ao território, do ponto de vista de como retirar rendimentos do território, foram transformando muito também a economia, a maneira de viver das populações. Até os gostos, os interesses e a relevância hierárquica também da população dentro da sociedade japonesa. E uma das coisas que aconteceu foi quando eles deixaram de cultivar tanto arroz para passarem, por exemplo, a produzir a seda, eles passaram a ter que comprar os hidratos de carbono a outras prefeituras que os produzissem, não é? Para a sua dieta. Mas comprar arroz era muito caro. Então eles passaram a comprar mais trigo. Também compravam arroz, mas compravam mais trigo e suplementavam a sua dieta com trigo, que era mais barato que o arroz, sempre foi. E quando passaram a comprar trigo, arranjaram uma maneira de fazer as farinhas e uma maneira de fazer as massas que é característica da região. Então criou-se um prato tradicional, que é este tipo de massa, que é o roto,
que não é feita como se fosse uma massa no sentido do udon, não é o fio da massa esparguete, mas ela é amassada e é com a receita como se fosse um dumpling, mas depois ela é feita em fios achatados. Mas ainda assim muito chewy, muito borrachoso, mas no bom sentido, porque é uma consistência muito característica também da gastronomia japonesa. Então é massa fresca, ela é feita, ela deve ser, escolham um sítio em que eles estejam a fazê-la à vossa frente. Ela deve ser feita na hora e depois é misturada com um caldo super saudável, com milhentos vegetais, a maior parte deles super fresco, e é um prato tradicional da região desde o século XVII. Também não fazem por menos. Ficou popular quando o Takeda Shingen, o senhor feudal da região, declarou que era indicado até para o exército, até para a elite. Estão a ver naquela lógica de até eu e os meus soldados comem isto. Portanto, isto lá por ser massa com legumes não quer dizer que seja só uma comida da plebe. E o Japão era muito assim, o Japão histórico era muito assim. Se a elite samurai, se o senhor feudal declarava qualquer coisa, era como aquela nossa expressão agora, a última Coca-Cola do deserto, não é? Se alguém declarava isso, toda a gente imitava e toda a gente comia. Então, o Roto é, hoje em dia, o prato de gastronomia local que toda a gente lá adora e recomenda e toda a gente fora lá vai. Pronto, e com estas recomendações todas, nós já cobrimos 3 caminhos dos 5 caminhos do Hokkaido. O próximo vai ser o Nakasendo, que se chama literalmente o caminho do lado de dentro, ou a via central, ou o caminho das montanhas. Naka no sentido de dentro, e que é enorme. O Nakasendo não só é enorme em termos de quilómetros, mas é enorme em termos de diversidade, zonas que atravessa, coisas que há para ver e fazer. Então, ao contrário do que fiz até agora, eu acho que vou abrir uma exceção, e eu acho que o Nakasendo vai ser pelo menos 2 vídeos, porque realmente há muita coisa para fazer. Há 2 zonas distintas do Nakasendo, talvez eu parta o vídeo assim, não sei. Continuem a ver os vídeos, a subscrever o canal se ainda não fizeram e a deixar os vossos comentários, mesmo que seja só um olazinho. Os vossos comentários fazem pelo menos saber que o vídeo está a chegar a alguém. E façam perguntas mesmo dos vídeos anteriores, não há problema nenhum. Que num vídeo que eu faça a seguir eu posso sempre responder às vossas perguntas. Com gosto, tá? Eu estou aqui para isso. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.